Olá, amigos! No contexto desta série sobre profecia, achei que era importante fazermos um vídeo sobre a Babilónia. A Babilónia aparece no livro de Daniel, que vamos estudar. Daniel era um jovem da nobreza e que foi levado para a Babilónia. Então, vamos aqui falar hoje sobre este conceito de Babilónia, que vai além, como vão ver, vai muito além de uma cidade ou de um império. Vou ler-vos aqui um texto, que é o início do livro de Daniel, e eu faço um pouco para vocês verem tudo. Então, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá e rei de Babilónia, Nabucodonosor marchou contra Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou-lhe nas mãos de Joaquim, rei de Judá, assim como boa parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os transportou à terra de Sinar, depositando esses utensílios na sala do tesouro dos seus deuses. Depois, o rei ordenou a Asfenés, chefe dos seus eunucos, que escolhesse dentre os filhos de Israel alguns moços, quer de sangue real, quer de famílias nobres. E começa assim o livro de Daniel. Nós hoje não vamos ainda iniciar o estudo de Daniel, mas vamos falar neste conceito de Babilónia. Para onde Daniel foi levado, quais as origens e o significado hoje. Então, a Babilónia começa a ser referida no início de Gênesis, logo no início da humanidade. Eu coloquei aqui vários versículos. Em Gênesis 10:1 diz: Eis a descendência dos filhos de Noé, Sem, Cam, Jafé, os quais nasceram filhos depois do dilúvio. E em Gênesis 10:6 diz que os filhos de Cam eram Cush, Mesraim, Fut e Canaã. E é deste Cush, como mostra aqui nos versículos a seguir, deste Cush que descende uma personagem que vai fundar a Babilónia. Diz assim em Gênesis 10:8-10, Cush gerou Nimrod, que foi o primeiro potentado sobre a terra. Foi um valente caçador diante de Yahweh, e é por isso que se diz como Nimrod, valente caçador diante de Yahweh. Os sustentáculos do seu reino foram Babel, Araque, Akkad, cidades que estão todas na terra de Sinar. Há uma ligeira diferença dos nomes das versões da Bíblia de umas para as outras. Eu coloquei aqui da Bíblia de Jerusalém, onde aparece Yahweh no nome de Deus. Aqui Nimrod aparece Nimrod, noutras versões vão encontrar Nimrod. Mas este homem, pensamos que é um homem, porque diz aqui que é descendente de Cush e descendente de Noé. Este homem fundou esta Babel. E esta Babel começa ali algo que se vai propagar até os dias de hoje, que é incrível, não só no tempo de Daniel, como até aos dias de hoje. Este Nimrod é referido como Gibor, que literalmente se traduz como guerreiro, valente, poderoso, mas há aqui também uma ligação àqueles Nefilim que estão antes do dilúvio. Este Nimrod parece aqueles famosos que era ali descrito em Gênesis 6. Mas estamos num período depois do dilúvio e este Nimrod surge aqui. Eu coloquei aqui também que ele descende de Cush, os filisteus de Caluim, que era filho de Misraim, irmão de Cush. Ou seja, quando aparecem aqueles gigantes no tempo de David, no meio dos filisteus, este povo filisteu também descendia de um irmão de Cush, do qual descende Nimrod. Pode não querer dizer nada, ou pode querer dizer alguma coisa. Estes gigantes, Nefilim, um dia falarei sobre eles, se calhar até brevemente, mas são algo a reter aqui neste período pós-dilúvio, porque eles surgem antes do dilúvio, claramente, mas agora no pós-dilúvio surge esta personagem estranha, Nimrod. Se pesquisarem sobre o Nimrod, encontram muita coisa, muitos mitos, muitas lendas, mas aqui na Bíblia é o que está escrito. O dilúvio acontece como punição divina pelos muitos pecados da humanidade e em Gênesis 6 está lá este tema dos Nefilim.
Então, Flávio Josefo diz dele o seguinte: pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus se este fizesse novamente inundar a terra. Se este quisesse novamente inundar a terra. Cá está o pós-dilúvio. Porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando-se a escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre, e ela subiu com rapidez além de todas as expectativas. Isto é uma citação de Flávio Josefo, e está a referir aquilo que aconteceu em Gênesis, que fala em Gênesis 10 e 11. Aqui a confusão das línguas que aconteceu ali junto à Torre de Babel, por causa desta grande torre e desta cidade que este Nimrod estava a construir. O que acontece é que após o dilúvio, em vez dos homens reconhecerem os seus pecados e os seus erros, reuniram-se a este homem para construir algo que era um desafio para com Deus, como se fosse uma vingança. Estão a ver aqui, é um caminho de oposição a Deus. Aqui, Nimrod personifica aqui a doutrina da serpente que tentou Eva e depois propaga-se aqui através deste Nimrod e este sistema que começa ali em Babel, com esta torre, mas era uma cidade, não era só uma torre. E começa assim o mundo dos homens a seguir uma direção oposta à que o Criador tinha estipulado para ele. Então, esta Babilónia é a antítese de Jerusalém. Existem termos na Bíblia que são simbólicos. E esta Babilónia representa mais do que uma cidade, mais do que um império posteriormente. E vai surgir ao longo da Bíblia. Nós vamos agora ver alguns textos. E ela representa um sistema oposto a Deus, um sistema de valores que são demoníacos. É chamada a religião do mistério. Se algum dia estiverem a ler e virem a religião do mistério. Então, usa de termos como luz e sabedoria e mistério para atrair as pessoas, mas é um engano. É como Satanás se transfigura em anjo de luz, assim esta Babilónia se transfigura como se fosse uma bela Jerusalém para atrair as pessoas. Aqui no contexto do livro de Daniel que nós começamos, foi neste contexto do cativeiro babilónico. Antes já tinha acontecido o cativeiro assírio, que levou as 10 tribos do norte. No tempo de Salomão, o reino de Israel dividiu-se em 2. Primeiro foram levadas em cativeiro o reino do norte e depois o reino do sul, que era Judá e Benjamim, onde estava a descendência do rei Davi. Aqui Daniel ficou para estes do reino do sul e foi cativo. Ele fazia parte da nobreza do reino do sul e foi cativo para a Babilónia. Então, este cativeiro babilónico foi a punição divina porque eles se tinham tornado tão pecadores e faziam tanta abominação perante Deus como as nações. Babilónia, que representa este sistema demoníaco paralelo ao sistema de Deus, que é o melhor para o homem, do Criador. Então este sistema foi levar cativo aqueles que deviam ser os representantes de Jerusalém, porque estes se tinham corrompido mais do que o sistema pagão. É incrível. E eles lá na Babilónia, ali muitos que foram, não eram todos ímpios e idólatras. Alguns, como este Daniel, eram servos de Deus e foram no meio daquele povo. E o povo em si, muitos se arrependeram também dos seus caminhos. E este texto é um salmo, Salmo 137, que faz-nos perceber aqui o sentimento daqueles que estavam em pecado e começam a arrepender-se e a perceber. O lugar onde estavam era o lugar da punição do seu pecado, era o lugar que eles tinham escolhido estar, ainda quando eles estavam em Jerusalém.
Então diz, junto aos rios da Babilónia, nos assentamos e choramos. Lembramos-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, que representavam o louvor, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza, apegue-se-me a língua ao paladar. Se me não lembrar de ti, não preferi Jerusalém, à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém. Porque diziam, arrasai, arrasai até os seus alicerces. Ah, filha de Babilónia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar nos teus filhos e der com eles nas pedras. É aqui uma linguagem simbólica, não é? É um salmo, é um cântico, mas tem aqui vários elementos. Tem Jerusalém de um lado, Babilónia do outro, e fala do castigo que vai acontecer, a punição sobre Babilónia, e tem aqui muita emoção neste salmo. Por isso eu partilhei convosco. Então, entramos aqui no profeta Isaías, porque vão ver agora que vários profetas referem este termo Babilónia e referem a cidade e o império físico e referem o sistema espiritual ao mesmo tempo. E vamos já ver aqui Jeremias a seguir, vamos ler aqui primeiro o Isaías. Isaías, no capítulo 13, podem ler, eu aqui tenho que resumir. O capítulo 13 e 14 de Isaías são muito interessantes porque têm esta conotação espiritual da Babilónia. No capítulo 3 diz Isaías antes do cativeiro babilónico, fala do dia do Senhor ligado com a queda da Babilónia. Se lerem o capítulo 3, que eu não vou ler agora, este é o tema, fala do dia do Senhor, que seria, ainda nem aconteceu o dia do Senhor, vai ser o julgamento de Deus sobre a terra, e no capítulo 14 fala de um ser espiritual que muitos que têm estudado a Bíblia atribuem ao próprio Satanás, que caiu, e ali fica-se na dúvida se será no futuro o seu julgamento, como é que é, porque aquilo é tudo muito simbólico. Mas aqui fica a referência à Babilónia. No Isaías fala mais de Babilónia em diversos capítulos, tanto na Babilónia física como naquela simbólica. Passamos para Jeremias. Este texto é muito interessante porque foi o texto que Daniel, quando estava na Babilónia, ele vai buscar, sente aquela pressão, como estava ali no Salmo, eles estavam tristes por estar ali longe de Jerusalém, num sistema pagão, onde eles não podiam ser aquilo que estava no seu coração, não podiam ser eles próprios, e a adoração a Deus não podia ser feita da forma como Deus lhes tinha ensinado. Então, Daniel encontrou este texto. Isto aqui todos recorriam aos textos mais antigos, dos profetas mais antigos, não havia assim uma Bíblia como hoje temos, mas foi na Babilónia que eles começaram a juntar e Daniel estudou Jeremias. Este texto de Jeremias que Daniel leu na altura diz assim: toda a terra está reduzida a ruína e desolação, e estas nações servirão o rei da Babilónia durante 70 anos. Mas passados os 70 anos visitarei o rei da Babilónia, esta nação, oráculo de Yahweh, por causa dos seus crimes, bem como a terra dos caldeus, e farei dela uma desolação eterna. Então aqui, Daniel, quando leu isto, percebeu que aquele cativeiro que ele não sabia quanto tempo iria durar, seria de 70 anos. Depois, aqui em Jeremias 51, também como foi em Isaías, há muitos textos falando de Babilónia, eu é que selecionei para vos causar aqui um certo interesse para irem depois ler. Então, Jeremias começa por dizer que eles não devem resistir, devem ir mesmo para a Babilónia física, porque é uma punição divina, pelas razões que ele depois explica no seu livro, mas depois, para o final, tal como Isaías, ele usa esta expressão que já vão ver mais à frente, que é repetida: fugi do meio de Babilónia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Então, de algum modo, eles iriam para a cidade de Babilónia, para o Império Babilónia, mas
a Babilónia não deveria entrar dentro deles. Eles tinham que estar lá enquanto não chegasse a altura de sair, mas eles não tinham que se conformar com aquele sistema. Então, aqui o paralelo é este. A Babilónia espiritual, que acontece também no dia do Senhor, que é no fim do tempo, no julgamento de Deus, ela aparece lá, mas esta Babilónia física, onde eles estavam, também está ali a coexistir. E ele diz-nos, sai dela, sai dela. Isaías também diz a mesma coisa. E agora temos Ezequiel, outro profeta, tudo profetas em épocas diferentes. Isaías foi antes do cativeiro, o Jeremias também foi antes do cativeiro, e Ezequiel já é durante o cativeiro, já mais contemporâneo a Daniel. Ezequiel 23 diz, então os babilónios a procuraram a fim de participarem do seu leito e a contaminaram com as suas fornicações. Ela se contaminou com eles e depois virou-lhes as costas com aversão. Mas exibiu a sua fornicação e descobriu a sua nudez, até que a minha alma se afastou dela com aversão, como eu me tinha enojado da sua irmã. Aqui está a referir, a irmã é Israel, o reino do norte, que já tinha ido em cativeiro. Ezequiel é um livro muito desafiante. É dos mais difíceis de compreender, mas também tem passagens maravilhosas lá. Visões fantásticas. E Ezequiel faz este paralelo da mulher adúltera, compara a Jerusalém ao Israel de Deus que está ali no Reino do Sul, que restou. Judá também era Israel, mas era chamado do Reino do Sul, o Reino de Judá. E a contaminação com o pecado, com os deuses, falsos deuses, com tudo aquilo que Deus proibira, tudo isso tornou-a como se fosse uma esposa adúltera. E Deus depois leva para cativeiro como punição, e Ezequiel fala nesta linguagem figurada, como ela se adulterando com esta Babilónia, neste sentido que eu tinha dito, porque eles já cometiam as mesmas abominações que os caldeus, e então era o mais natural que eles fossem levados para aquilo que eles já estavam a praticar, e como eles estavam a viver. Chegamos aqui, ora, de um salto de Ezequiel, aparece Babilónia pontualmente em outros lugares, no livro de Daniel, como já disse, mas vamos saltar para Apocalipse, quando fala da grande prostituta. Também fala diversas vezes na Babilónia e também fala diversas vezes na queda de Babilónia. Como podem perceber, em Apocalipse, que fala, além de ser o livro do Novo Testamento, é o último livro que fala do final dos tempos, não pode estar a falar da Babilónia física, nem do Império da Babilónia, para onde foi levado Daniel. Fala desse conceito espiritual de Babel, mas no sentido simbólico. Então, diz aqui, um dos anjos das 7 taças veio dizer-me, vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está sentada à beira das águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Sobre a sua fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilónia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Cá está, aqui já se compreende que isto é um sistema de promiscuidade, que é totalmente abominação para Deus, com tudo aquilo que é contrário aos valores que Jesus nos veio ensinar. E aqui, no final de tudo, mostra esta grande prostituta. Tal como ele em Ezequiel, não é? Falava do povo de Deus que se tinha prostituído com esta Babilónia. Aqui aparece ela como grande prostituta, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E depois, aqui, os diversos textos falam da queda da Babilónia, e não é só a queda da Babilónia física que foi anunciada também,
que viriam os persas, etc. Mas há a fala desta Babilónia no sentido simbólico. E sempre, Jeremias, Isaías, depois aqui em Apocalipse também, diz, sai dela, povo meu. Então, nós estamos na Babilónia. Tal como Daniel, nós estamos neste sistema da Babilónia. E Deus diz-nos, sai dela. Então, nós não podemos sair dela fisicamente, porque tínhamos que sair do planeta Terra, mas Deus diz-nos, sai dela, fugir dela. Então, de algum modo, temos que identificar este sistema para podermos fugir dele. Jesus dizia, estás no mundo, mas não sois do mundo. Jesus deu-nos muitas pistas. Quando nós temos dúvidas, vamos ler os Evangelhos e meditamos nas palavras de Jesus. As pessoas mais facilmente ouvem os profetas dos YouTubes e quando alguém quer dar profecias e profetadas e outro tipo de profecia, mais facilmente as pessoas ouvem ou uma velha mística do outro lado do mundo do que são capazes de ler os Evangelhos, onde o próprio Jesus nos deixou os maiores ensinamentos que nós podemos ter. As pessoas dizem-se cristãs, mas não sabem o que é ser discípulo de Jesus. Então, aqui Apocalipse aparece então, está aqui destacado, sai dela, povo meu. Mais um texto, em Apocalipse 18. Ele então gritou com voz poderosa, caiu Babilónia a grande. Tornou-se moradia de demónios, abrigo de todo o tipo de espíritos impuros, abrigo de todo o tipo de aves impuras e repelentes. Porque ela embriagou as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, os mercadores da terra. Se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. Ouvi, então, uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas, porque os seus pecados se amontoaram até ao céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. Conhecem a história de Sodoma e Gomorra? Que Deus fez cair fogo e enxofre sobre aquelas cidades, porque os seus pecados já tinham extravasado. Então imaginem como é que estará Deus perante tudo o que está a acontecer. Ele virá com certeza absoluta. E muitos que se dizem cristãos estão a seguir este sistema da Babilónia, porque pensam que os rituais, pensam que a religião, que as coisas dos homens, que as religiões dos homens é que os salvam. Mas não é. Jesus volta a remeter. Voltem aos Evangelhos, voltem ao que é simples, com os princípios que Jesus ensinou. Nenhuma religião, nenhum grupo religioso é o caminho. Jesus disse que era, eu sou o caminho, o único, para o Pai. Tudo o resto não leva ao Pai. Leva a que a sua consciência se sinta satisfeita que está a praticar uma religião que acha que tem muitos argumentos para defender. E estou a falar de todas. O sistema religioso que está implantado no mundo não aponta para o caminho Jesus. Só Jesus. Tem pior que o satanismo, que esse é óbvio. Pior que isso, são os meias verdades da religião. Sai dela, povo meu. Então, este sistema religioso corrompido, que não traz as pessoas ao arrependimento, não traz o homem ao arrependimento, como Jesus, quando iniciou o seu ministério, vai lá no Evangelho de Mateus, ele pregava o Evangelho do Reino e dizia, arrependei-vos dos vossos caminhos. Este sistema religioso corrompido não conduz os homens a Cristo. Inventa ali uma miscelânea, um sincretismo, por vezes, e não leva os homens à pureza e simplicidade de Cristo. A que Ele seja o único Senhor. Afasta as pessoas da Bíblia. Se alguma coisa o afasta da Bíblia, não vem de Deus. Quando me converti, Deus fez-me pegar na Bíblia. Mesmo quando os outros ao meu redor, que se diziam cristãos, não o faziam. Aquilo que nos afasta da Bíblia. Porquê é que não consegue ler a Bíblia? Porquê? O que é que o impede de ler a Bíblia quando estão ali as palavras que Jesus nos deixou? E nem digo o Velho Testamento, embora tenha aqui coisas que nos enriquecem muito e nos fazem entender muitas coisas. Mas os Evangelhos, as cartas de Paulo, é essencial para nós sobrevivermos nesta Babilónia hoje. Então, aquilo que o afasta da Bíblia está a afastá-lo do verdadeiro Deus. Até pode ter muita aparência religiosa.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, àquele que é o único Criador. Outros deuses, outros ETs, o Deus do próprio, o tal humanismo que o homem é que é exaltado, tudo isso nunca vai levar-nos ao Pai. Só Jesus. A nova Babilónia está aí. Então, aquele sistema, se forem ler lá os capítulos 10 e 11 de Gênesis, onde se criou aquela torre de Babel, eles eram uma única língua, um único povo, tinham aquele único líder Nimrod, e queriam vingar-se de Deus. Não, Deus nunca mais vai trazer dilúvio nenhum, nem julgamento nenhum. Vivemos tempos em que a Babilónia está a ser restaurada. E falta realmente esse governador mundial. Todas estas organizações que estão a mandar sobre as nações, ONUs, OMS, todas, o Fórum Económico Mundial, essas organizações com aparência de algo bom, não é bom. Isto é o princípio da restauração da única Babilónia que vai estar a ser uma só língua, um só povo no mundo, que é o caminho para este governador mundial, que a Bíblia anuncia de muitas maneiras. Por vezes não é referido ali Babilónia. Jesus em Mateus 24 não fala o nome de Babilónia, mas é o sistema que está sobre este mundo. É chamado o espírito do anticristo que está sobre o mundo. Ela está a ser reconstruída. Isto é um edifício que existe em Bruxelas e é muito parecido com... Não é por acaso, porque as trevas usam os símbolos para comunicar. A Torre de Babel volta a ser reconstruída quando as nações voltam a unir-se como uma só, quando organizações supranacionais são criadas para acima de Deus dominarem sobre os homens. Tal como no início rejeitam Deus, reparem como nos Jogos Olímpicos e outras situações não se pode falar de Jesus, mas podem gozar com Jesus, com os discípulos, podem gozar com Deus, podem cometer todo o tipo de abominação e promiscuidade que não faz mal. Reparem nisso. E então, falta levantar aquele que dizem Daniel, que é chamado o pequeno chifre, lá naquelas figuras, e também surge em Apocalipse nas cartas de Paulo, Jesus fala, em Mateus 24, Jesus cita Daniel. Então, tudo isto é para nos alertar, e eu deixo-vos aqui este versículo, e assim vamos terminar. É uma exortação que vem em Apocalipse. Apocalipse não é só ali bichos e figuras a anunciar. Apocalipse alerta-nos para o que estamos a viver. E não basta eu ser uma boa pessoa e eu achar que sei muito e que sou muito, uma pessoa muito boazinha para simplesmente Deus me incluir naqueles que vão viver eternamente. Porque, como eu disse, Jesus é o único caminho para o Pai. Se andamos a seguir outras coisas, se não conhecemos o verdadeiro Jesus, se não somos dos seus discípulos, como dizem em João 15, se não somos aqueles ramos enxertados na videira, não somos dele. Isso não está nas religiões. Isto está em nós decidirmos nos converter de coração a Ele, entregarmos a nossa vida a Ele e voltarmos a esta palavra de Deus, a estes ensinos simples e verdadeiros de Jesus. Apocalipse 3:19. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque aqui era uma carta às igrejas já depois de Jesus ter ascendido, numa visão que João teve, onde viu Jesus e Jesus estava a falar a igrejas daquela época. Isto é para nós hoje também. E Jesus hoje também nos diz: eis que estou à porta e bato. Arrepende-te, recebe-me dentro da tua casa, recebe-me na tua vida. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está a falar. Sai dela, povo meu. Diz ele, este sistema é corrupto. Voltem a estudar as Escrituras. Retirem da vossa vida aquilo que não está de acordo com a lei de Deus, aquilo que não está de acordo com o que Jesus ensinou. Não importa se é uma tradição, não importa se sempre foi assim. Não importa, porque este mundo que sempre foi assim, como estão a ver lá desde o Gênesis, vai ser destruído, como Sodoma e Gomorra. Eu agora
termina aqui o tema Babilónia e vou deixar-vos aqui dois livros. Porquê que eu escolhi estes livros hoje? Porque o Enoque tem um apêndice no final onde fala dos tais Nefilim nas escrituras com muita profundidade, pelo menos no que era possível assim num apêndice, e o resto é uma história que também revela muito o coração de Deus. É um romance imaginado, mas baseado também em textos bíblicos. O livro da vida é um estudo sobre um versículo, diz que é o erro de Apocalipse 13:8. Não é o erro do versículo, mas é o erro de interpretação, e tem aqui um estudo mais amplo. Como estamos a falar de Apocalipse, achei que devia deixar estes dois. No site podem fazer download, embora existam os livros na Amazon a preços baratinhos. Não podem fazer download no site, está tudo lá disponível gratuitamente. Ficamos aqui. Eu desejo que tenha tocado o vosso coração para voltarem às Escrituras e pedirem ao Espírito Santo, porque não é só as Escrituras, nós precisamos que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude no meio destas trevas, a nós sermos luz e termos luz em nós, porque se nós não tivermos luz em nós, não podemos mostrar a luz para fora, a sabermos viver nesta Babilónia, onde nós estamos mesmo, e a percebermos e a discernirmos o que é Babilónia. Babilónia é o lugar da idolatria, dos falsos deuses, das falsas tradições, é o lugar de distância de Deus. Mas também pode ser o lugar onde vemos coisas extraordinárias acontecer, como aconteceu com o livro de Daniel. Lá chegaremos. Até breve.